Então, vamos para a nossa segunda aula, na qual, né, a gente vai abordar a atenção primária em saúde, aquela que coordena o cuidado dentro da rede de atenção e ordena esse cuidado também. Nós vamos discutir um pouquinho do processo histórico, né, até chegar em atenção primária à saúde, e, de fato, a gente conclui uma proposta de discutir alguns casos e pensar como é que a gente coordenaria esse cuidado, né? Sejam bem-vindos, vocês possam aproveitar, né, um momento. Eu sou a professora da interação, então, às vezes a gente percebe, né, que o virtual nos distancia muito. Seria muito interessante se essa aula fosse presencial. Também gostaria de dizer que a gente está disponível para qualquer dúvida em relação às atividades. Eu acho que os tutores têm esse papel e podem levar as demandas para eles que a gente esclarece, tá bom? E, de fato, quando a gente discute aqui, né, o cuidado, tem vários vieses, né, que a gente pode pensar, talvez pensar até diferente, mas como que eu, enquanto gestor, né, de saúde, pensaria dentro do que eu tenho para ofertar ao usuário? Eu queria só um feedback de vocês, se todos me escutam. Sim, normalmente. Olha, então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Agora eu não vou ver vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade e usem o áudio, porque eu não vou ver a tela de vocês do chat, tá? Então vamos lá, né? A proposta aqui, né? É até assim refletir, né? Por que a atenção primária é chamada de porta de entrada e ordenadora desse cuidado no SUS, né? De onde surgiu isso, né? Existem fundamentos históricos, existem documentos norteadores que compreendeu que é pela atenção primária que se consegue, né, fazer com que esse usuário possa receber um cuidado ao longo, né, da sua vida e não só de forma pontual. Então, a gente refletir sobre isso. Então, nessa macro pergunta maior, né, a gente precisa hoje sair daqui compreendendo o papel estratégico da APS no Sistema Único de Saúde, reconhecer os atributos essenciais e derivados da APS, entender como a APS organiza e coordena o cuidado na rede e refletir quais os desafios e potencialidades da APS no contexto brasileiro. Como eu disse, a gente precisa também refletir por que fila no hospital, já que tem equipe no território, às vezes é uma dicotomia, né? Se a gente tem equipe no território, por que tem fila no hospital? Né? O que é que sustenta, né, esse acesso, né, essa busca desse acesso, e criar fila no hospital, no entanto, o território, muitas vezes, você percebe que em alguns territórios a demanda não é o que deveria estar lá, tipo assim, a quantidade de atendimentos é até baixo em relação ao tamanho da sua população, né? Pode ter processos aí nesse território né, de ausência de intervenções e estratégias para que esse usuário busque primeiro a atenção primária, então a gente vai pensar sobre isso também. Então, assim, primeiro eu gosto muito de trazer o pano de fundo, né? A história da conformação da atenção primária em saúde. Então, veja bem, a gente carrega
esse modelo hospitalocêntrico nas costas, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes é até alimentado por nós, profissionais de saúde, por isso nos remete a uma reflexão. A gente tem que sair daqui refletindo sobre isso também. Será que a gente não sustenta o modelo hospitalocêntrico, o modelo biomédico? Uma pergunta. Então, assim, nas décadas de 40 a 60, o modelo hospitalocêntrico era extremamente prevalente, né? Ele existia apenas hospitais, né? E isso também se acentuou após a Segunda Guerra Mundial, né? Vários sistemas de saúde foram organizados com base nesse modelo biomédico. Muito investimento foi feito em hospitais, em principalmente investimentos, né, em especialidades, e uma gama de tecnologia também, um investimento muito alto dentro dos hospitais, tá? A saúde, nesse modelo, que a gente já discutiu isso lá na aula de redes, era entendida como ausência de doença, não é o modelo de saúde que a gente discute em alma ata, né? Não é o modelo de saúde que a gente discutiu na Constituição Federal de 88, que a gente trouxe esse conceito da oitava conferência, e que, claro, veio desse movimento movimento mundial, depois de discussão, né, das bases norteadoras aí, que veio culminar, inclusive, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, saúde, naquele modelo, era a ausência de doença. Então, onde não tem saúde, tem doença. Não se discutia o modelo de determinação social de saúde, não se discutia que a doença ela pode emergir do próprio ambiente ou das próprias condições de vida ou de trabalho, né? E as ações preventivas e de promoção da saúde eram muito, né, voltado às questões do modelo sanitarista, onde eu apago incêndio, né? Eu vou ali, tem uma epidemia, eu vou agir aqui. E era muito em formato de campanhas. Só lembrar aí um pouquinho, né, das campanhas sanitárias, né, de Oswald Cruz, na época da vacina, enfim. Esse era o tempo, né, que a gente, e inclusive a gente alimenta ainda esse modelo em muitos países ainda. A partir da década de 70, né, houve busca por novos modelos assistenciais. Eu falei um pouquinho sobre isso, né, na última aula, não vou retomar, mas, de fato, deixa eu só fechar aqui a janela, porque de fato, essa busca sempre vem, né, desde o Brasil, a gente vem de movimentos, muitas vezes, né, o movimento ele começa em alguns países e vai, né, tomando robustez, e, é claro, quando há crise em vários sistemas de saúde, isso leva à reflexão sobre a necessidade, né, de ter uma atenção que fosse não no modelo mais biomédico, não que ele fosse descartável, mas que ele não fosse, né, o dominante, o modelo, né, que prevalecesse. Então, a partir da década de 70, houve a necessidade de atenção mais próxima às pessoas, com foco na prevenção, no cuidado contínuo. Esse movimento, como teve a sua culminância, né, com a Conferência de Alma-Ata em 78. Em 78, foi na cidade do Cazaquistão, ela foi promovida pela OMS e Unicef. Esse documento foi norteador para inúmeros países, né, para a reformulação, né, dos seus sistemas de saúde. A Declaração de Alma-Ata considerava que, né, era necessário um ato de nascimento da atenção primária à saúde moderna, né? A atenção primária à saúde, segundo o documento, como estava escrito lá,
seria a chave para alcançar objetivos de saúde para todos os anos, até o ano 2000, para todos, até o ano 2000. Então, geralmente, essas conferências, eles estabelecem metas, tá? Então, a meta era saúde para todos. E a meta era para, até 2000, a gente tem que alcançar uma atenção primária à saúde que chegasse às populações. Todo mundo ouve, né, escuta falar de Alma Ata, e quais eram os princípios fundamentais desse documento? Que saúde era um direito humano fundamental, por isso está lá na nossa Constituição Federal, né? Saúde é um direito de todos, né? É um direito fundamental, né? Um direito humano. Equidade, começa a se falar de equidade e justiça social a partir da conferência. A participação da comunidade foi gerada aí de Alma Ata, tá? Que aí entra também nos nossos princípios norteadores. A intersetorialidade se discutiu, né? Inclusive que saúde não se faz sozinho, que faz com educação, tem que ter saneamento, alimentação e habitação. Tecnologias apropriadas para alcançar um melhor nível de atenção à saúde, universalidade e acesso, né? Aí estão aí nossos princípios norteadores do SUS e a Alma Ata trouxe isso. Então, nesse movimento, a proposta, né, era ampliar, né, o acesso a uma atenção primária que chegasse às populações. A proposta de Alma Ata foi um pouco enfraquecida. Por quê? Porque nesse movimento de atenção primária, houve uma primeira versão dessa atenção primária. E isso porque houve intervenções que foram consideradas intervenções de baixo custo, né? Se pensou numa atenção primária que a gente chama de seletiva, sendo muito reducionista, englobando algumas populações que foram consideradas vulneráveis. A gente pode dizer criança, mulher, né? Dentro desse universo de criança, foi mais ligada à atenção materno-infantil. E algumas doenças mais prevalentes, né? Alguns programas com as doenças mais prevalentes da época. Então, enquanto a Alma Ata né, trazia, né, que era acesso universal, era para todos, né, trazia-se os conceitos básicos, né, que a gente que reverbera até hoje, mas houve, de certa forma, uma inversão daquilo que se esperava, né? Por quê? Porque em Alma Ata se considerava que a APS tinha que ser integral. Para ser integral, ela precisava, né, ser fortalecida em algumas dimensões, né? A primeira dela, né, é que saúde não era mais ausência de doença. Tinha que trazer um conceito de saúde ampla e multidimensional, como a gente traz aí até hoje, a dimensão, né, dos determinantes sociais de saúde, que aí vem aí a determinação, né, do âmbito psicológico, do âmbito ambiental, social, biológico. Então, a gente não podia pensar mais de uma forma tão restrita. A APS integral também defendia que promover saúde, prevenir doenças, tratar e reabilitar fazia parte, né, do básico, do que a gente não gosta de falar mais básico, né, do princípio fundamental da APS. Era preciso promover, né, prevenir, tratar e reabilitar. Porque aí eu estou com os três. Aí eu vou falar que a gente fala três dimensões, né? Que a gente chama de níveis de prevenção, né? Quando eu promovo saúde, eu ainda não tenho doença, né? Quando eu aplico uma vacina para não ter né, uma varicela, uma catapora, eu estou entregando, né, uma vacinação antes que a doença ocorra, então eu estou fazendo promoção. Mas se a doença, né,
existe, né, já existe, eu já estou, né, nas ações de nível secundário, né, que aí já tenho a doença instalada, eu vou continuar com o meu nível de prevenção para que não tenha complicações. E o objetivo da APS integral é trazer esse, né, tanto a prevenção, promoção, proteção e reabilitação. A abordagem tinha que ser integral, contínua e comunitária, né? Não, a comunidade ela precisava ser inserida para ajudar no processo, né? A gente chama de corresponsabilização. As estratégias seriam a participação social, território como um local pedagógico, vínculo e intersetorialidade. Por quê? Porque a gente traz aí os elementos da intersetorialidade. O que mais, né, reflete na saúde vem muito da educação, do saneamento, da habitação e alimentação. Os níveis de atenção, em relação a essa dimensão, a APS integral, ela trazia que a APS precisava ser organizada e coordenada dentro da rede. Então, a APS, ela organiza e coordena a rede. E a gente ainda percebe muita dificuldade disso, né? E a base filosófica era equidade, solidariedade e justiça social. Isso aqui a Malta trouxe. Mas o que é que aconteceu, né? Aconteceu que reconfiguraram, né, as primeiras ações da APS e, inicialmente, na década de 80, surgiu uma proposta simplificada e, como eu falei, a questão do recurso, né, foi reducionista e foi de baixo custo. A proposta integral de Almata foi meio que tolhida, né? Então, foi lançada pela Unicef e o Banco Mundial um documento que chamava documento GOB. Por que GOB? GOB é uma sigla, né, americana, porque trazia, né, no termo em inglês, que eu não vou falar aqui em inglês, Growth Monitor, Oral Hydratation, né? E aí trouxe esse conceito, né, nessa sigla, a gente tem aqui o G, que é monitoramento do crescimento infantil. O O quer dizer reidratação oral, né? O B, aleitamento materno, e o I, imunização. Então, esse documento GOB trouxe a base da atenção primária. Olha como era reducionista, trazia somente atividades para crianças e mulheres, né? É fato que na época, né, nesse contexto, existia uma prevalência, lembra que eu falei lá na outra aula sobre a prevalência de doenças, né, que afetavam mais as crianças, né, as doenças básicas aí, e, de fato, também que as mulheres, né, existiam muitas, né, mortalidade materna, era necessária uma questão da intervenção também em planejamento familiar, e depois esse documento GOB se ampliou, que aí entra a outra parte, né, que a gente chama GOB-FF. Aí entrou uma complementação do documento GOB, que veio o planejamento familiar, educação da mulher e suplementação alimentar. Mas vejam que ainda está no universo materno-infantil. Então, esse período foi considerado o período de APS seletiva, porque houve uma seletividade, um reducionismo que a APS precisava abranger dois grupos. Cuidando da mulher e da criança, se acreditava que, né, os indicadores de saúde iam ter, né, reflexos, né, vamos dizer, positivos, porque a mortalidade infantil era muito alta e a mortalidade materna também. Estão compreendendo até aí, para gente, só para eu ter um feedback? Sim, tudo certinho. Joia. Então, assim, resumindo, né, a APS seletiva traz uma concepção de saúde ainda reduzida, a ausência de doenças. Quer ver, vai em reidratação oral, estava pensando o quê? Nas diarreias que afetavam a criança, né?
Então, se trazia imunização, ainda tinha, né, uma questão da promoção, mas era muito ligado ainda à ausência de doenças. O objetivo, como eu falei, era reduzir principalmente mortalidade infantil e materna. E ações eram pontuais, né, específicas, planejamento familiar, reidratação oral, o cuidado da mulher, que aí entra algumas ações de prevenção, né, a questão, né, dos preventivos, que depois que foi chegar, né, esse movimento maior. Então, a abordagem era extremamente vertical, outra coisa, fragmentada de curto prazo. A gente chamava esse momento de ações programáticas de saúde. Eram bloquinhos, né? Cuidado da criança, da mulher, né, da parte ginecológica da mulher e imunização. As estratégias eram sempre utilizadas, né, um modelo campanhistas e programas isolados, os níveis de atenção. E sim, o acesso não era o que é hoje não, tá, gente? Eram unidades, né, básicas em alguns pontos, né, não tinha essa ampliação como hoje a gente vê que é pelo território e não era em bairros e centros, eram centros de saúde. Imagine que o acesso não era por área, território adscrito, né? O nível de atenção, né? A APS era vista como nível básico e não era coordenador da rede. E era de baixo custo e a eficiência também não era garantida. Em resumo, o que a Almata trazia era que precisava de uma abordagem ampla, e aí eu tinha lá, com as ações da Unicef e do Banco Mundial, ações restrita, focal e pontual. Então, se eu tenho aí, eu queria um foco na determinação social de saúde, aí eu tinha intervenções específicas de grupos e de baixo custo. Eu queria direito e cidadania, aí eu tinha assistencialismo, né, e custo-efetividade. Então, eu tinha aqui grupos, entrega, né, sais de reidratação, aquele momento pontual, mas que não tinha, de certa forma, né, um retorno da qual a peça integral, né, pregava. A participação social era o centro da peça integral idealizada por Amoata. E, na verdade, a participação social no início da PS, assim, né, das implantações, era extremamente secundária e talvez nem não era fortalecida. O que a PS integral trazia é que tinha que ser promoção, prevenção, né, cura e reabilitação. E, na verdade, a APS seletiva ela tem uma configuração extremamente preventiva e seletiva. Tá? O modelo, né, era de reorganização, né, das ações, né, e já a seletiva era programa de ações básicas em populações específicas. Já no Brasil, o que é que a gente traz aí, né? No Brasil, eu falei num contexto mundial, tá? No Brasil, da década de 70, né, até a data atual, nós tivemos aí alguns, vou dizer assim, marcos importantes para a configuração e conformação da PS no Brasil. Então, de 76 a 86, nós tivemos no Brasil o Programa de Interiorização das Ações de Saúde, né, e era chamado de PIAS, né, e essas ações, e o CESP também, né, que era ligada. Uma era para ações de combate a vetores e o outro era para condições sanitárias, né? E eles tinham essas ações com os agentes na época de endemias rurais. Esses agentes agiam em territórios remotos. Então, eles iam lá, tinha uma referência. Oh, meu Deus, tinha um mosquinho aqui. Tinha uma referência de território, era em áreas remotas onde tinha grande proliferação de doenças vetoriais.
Aí começa, vamos dizer assim, posso dizer assim, a semente do trabalho, né, dos agentes comunitários, na verdade, as primeiras inspirações, que demorou um tempo ainda para chegar ao programa. Então, mas foram ações de promoção, né, de prevenção, né, tinha a questão das detetizações locais, né, em relação aos vetores. Depois, né, isso aí foi na atenção primária. Por que considerada atenção primária? Porque eram ações dentro do território, né, e tinha uma referência de base territorial e tinha uma unidade de saúde de referência também. Em 88, veio aí a criação do SUS, trazendo, né, os princípios norteadores, já inspirados em Alma Ata. Em 91, houve, né, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, porque se a gente fala de APS, e a gente não pode deixar desvincular o Programa de Agente Comunitário de Saúde como um marco fundamental para que essas ações que a gente quer de identificação de determinante social, que a APS integral quer, né, trazer, identificação por território, também através desse programa é fortalecida. A participação social, é através desse programa que se fortalece a participação social. Então, o programa de agente comunitário de saúde teve um marco enorme. Ele começou, ele e um enfermeiro, geralmente era um enfermeiro que tinha de referência, né, o enfermeiro coordenador das ações. Ele começou com um enfermeiro de referência responsável por número de agentes. Teve locais, assim, municípios que, tipo assim, tinha 30 agentes comunitários. E desses 30, vamos dizer, tinha 2 enfermeiros, 15 com um enfermeiro, 15 com outro. Estou dando um exemplo. Mas já teve municípios que colocava 20 agentes comunitários com um enfermeiro só, né? Por uma questão de custo também. Então, assim, para ele fazer toda a supervisão das ações dos ACs, né? E os enfermeiros também eram referência para as atividades de pré-natal e preventivo ginecológico e crescimento e desenvolvimento da criança. Então, se ela estava numa unidade de saúde e tinha 20 agentes comunitários sob a responsabilidade, as crianças da área daqueles agentes comunitários iam fazer crescimento e desenvolvimento com essa profissional, era a referência deles. O pré-natal também era com ela e tal, e então começou as primeiras ações da PS por aí. Aí entendeu-se o quê? Que, poxa, o agente comunitário tem um enfermeiro para fazer o pré-natal, mas assim, é preciso complementar, porque tem outras questões da saúde da comunidade que é necessário complementar essa e formar uma equipe multiprofissional para atender aquela área de abrangência que existe um programa de agente comunitário. Então, o PAX foi um programa que foi inserido no PSF, tá? Mas existem ainda áreas que ainda prevalece só o programa de agente comunitário de saúde. Onde não tem PSF, é necessário que o PAX esteja, porque ele vai ter um enfermeiro de referência e tem os seus agentes comunitários. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Vitória da Conquista, a gente tinha, vamos dizer, 40 unidades de saúde da família com suas equipes e seus agentes da área de abrangência. As outras áreas que não tinham PSF tinha PACS, um enfermeiro na unidade básica, referência para aqueles agentes comunitários. Isso ainda existe, os 2 programas concomitantes, tá, gente? Porque pode ser que tenha alguém que pense que o PACS acabou. Não. É claro que bem número reduzido. Engraçado que eu sou professora de uma pós-graduação da Fiocruz e nós reunimos com alguns municípios da região e tem locais onde não tem muito mais PACs do que PSF, ainda alguns municípios aí remotos, entendem? Então, eles ainda trabalham, né, de forma ainda concomitante, vamos dizer assim, o PSF trabalha aqui, o PACs também.
Aí o Programa de Saúde da Família veio trazer reconfigurou as práticas, foi uma revolução, né, do ponto de vista, assim, estrutural da atenção primária. Por quê? Nesse momento, a gente tem aí uma reconfiguração do modelo de atenção, porque a gente ainda estava na base, né, de buscar, identificar e levar, né, as doenças, cuidar das doenças, né? E o Programa de Saúde da Família veio trazer uma reorganização, né, de toda a atenção primária. No momento que ele vai para o território, mapeia um território, descobre quais as áreas de risco, e através do olhar também do agente comunitário, né, que é uma pessoa da comunidade. Quando ele começa a chegar no idoso e o frágil, quando ele começa a chegar naquela família que tem usuários de álcool, drogas e tal, começa a identificar quais são as vulnerabilidades, mapeia as suas áreas de risco, descobre onde tem que priorizar, e aí ela já começa a fazer equidade, né? Justiça social, aí começa a identificar o problema antes que ele chegue, aí começa a fazer a base do que a gente quer na PS integral. Então, foi uma grande revolução do Programa de Saúde da Família, a implantação. Inicialmente, se seguia um número, né, adequado na época de famílias, hoje é pessoas, né? Então, assim, era número de famílias adequado para tantos agentes, para tantos. Então, uma equipe poderia atender até tantos. E isso trazia mais organização, né, desse cuidado, trazia identificação, porque a gente tinha uma equipe de referência e toda a relação que a gente precisava de vínculo com a unidade. Você é de qual agente? Olha que legal. Fulano de tal. De qual equipe? Equipe 1 da unidade X. Essa identificação foi necessária e isso trouxe, né, um sucesso tremendo. E aí o início foi bem assim movimentado, várias implantações, uma mudança do modelo, aquilo teve um impacto muito grande no ponto de vista também né, do acompanhamento né, dos hipertensos, diabéticos, das gestantes, de todas as populações que a gente precisava acompanhar. E aí saiu da perspectiva de cuidar só de criança e de mulher e começou a atender, pensar, né, de que a boca importa, então a odontologia entrou aí, né? Aí se pensou ao longo do tempo, né, com a PENAB, né, de que era preciso uma equipe, que desse suporte, né, o Programa de Saúde da Família, porque entendeu a complexidade dos problemas da PS. Então, a política chegou depois do programa, entende? Então, assim, quando a gente tinha programa de... Ai, meu Deus, perdão. Perdão, chamou aqui teve uma chamada de vídeo. Pronto. Então, o que é que trouxe aí? A gente trouxe a política depois. Então, depois que se configurou programas, aí chegou a Política Nacional de Atenção Básica. Entendam que, às vezes, a gente tem, dentro das portarias, a criação de programas, mas é necessário uma política maior para ordenar todas as ações dos programas, inclusive. Né? Quais as competências? A política trouxe uma organização dessa coordenação, né? E dessa organização do cuidado e coordenação dentro da rede. Então, a PENAB, a primeira PENAB, foi em 2006. Como eu disse, em 2011 foi necessário criar os núcleos de apoio à saúde da família, entendendo a complexidade dos problemas. E, de fato, entrou aí o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, né? Que trouxe outros profissionais, a exemplo de nutricionista, a exemplo de psicólogos, né?
a exemplo de educador físico, entendendo que hipertensão, diabetes, que são as doenças que a gente tem maior desafio, as doenças crônicas, né? Aí para o cuidado, entendendo que esses profissionais precisavam agregar, porque o médico de família e comunidade e o profissional enfermeiro não dava conta de abraçar todas essas demandas. Em 2017, a nova PENAB, né, teve aí uma reconfiguração, trouxe uma atualização das diretrizes, valorizou mais o território, trouxe alguns princípios, né, da APS, né, e, de fato, teve uma atualização, inclusive no número de pessoas, né, por cada agente comunitário, então houve uma atualização. Em 2019, veio o programa Previne Brasil, que trouxe financiamento, que aí, assim, existem linhas que apoiam e outras que não, que é aquela questão de acrescentar, voltar à questão de produtividade, né? Trazendo a avaliação de desempenho das equipes e financiamentos para né, o alcance de metas. De certa forma, metas precisam ser criadas, mas isso, a produtividade, né, a produção baseada, né, nessa perspectiva, a gente pode incidir no modelo que a gente lá atrás aboliu, que era pagamento por produtividade, né? E aí nisso daí você via hiperprodutividades e pouco resultado, tá? Aí a gente chega em 2020 a 2023, onde houve, né, eu acho que foi um grande avanço aí com a informatização, a criação do SUS Atenção Básica, onde a gente consegue acessar um prontuário e entender onde ele passou, né, até o acompanhamento do agente comunitário você abre lá, que dia ele recebeu uma visita, como foi a visita, tudo pode ser registrado hoje, né, no prontuário, né, que a gente chama de PEC, né? Então, a gente chama de atenção primária digital, é quando houve, né, esse avanço. A gente sabe que ainda tem outros desafios, né? O ideal era ter o PEC aí hospitalar, para a gente entender se a gente encaminhou, o que é que aconteceu lá e dar um retorno, mas isso também interfere na questão da proteção, né, dos dados do atendimento hospitalar, que ainda entra outras questões éticas. Acho que é um desafio ainda, mas que é necessário. E aí, a partir dos anos 2000, a gente entende, né, nesse processo histórico aí que a gente trouxe, que a APS ela deixou de ser vista só, né, com um nível assistencial de chegar ali e fazer preventivo. Não, aqui é onde tudo começa, né? Então, muita gente sabe hoje, né, que a referência é ter o seu cartão da família, ou cartão do SUS, ou ser cadastrado em algum lugar para ela ter acesso à rede. Então, ela precisa ter um cartão SUS para marcar um eletrocardiograma, se ela passou numa consulta. Mesmo que ela pague e depois precise do SUS, ela vai precisar ter um território de referência, uma equipe de referência, ou unidade básica de referência. Então, a APS, ela deixou de ser só a nível assistencial, de chegar ali e fazer, né, ações programáticas de saúde. Então, a APS, ela cadastra e acompanha as famílias no território, ela garante o primeiro contato com o sistema, é por ali que você vai conseguir acessar os outros serviços. Ela tem a responsabilidade de identificar riscos e vulnerabilidades. Ela coordena o fluxo entre os diferentes pontos da rede. Ela garante a continuidade do cuidado, referência e contra-referência. Eu acho que a contra-referência ainda é um desafio, né, de enviar para uma especialidade, ter o retorno disso. Eu acho que a gente precisa avançar nessa APS digital, né, para a gente conseguir ter realmente um retorno do que a gente precisa desse cuidado. E aí a gente precisa trazer os atributos principais da APS, né?
Starfield, ela é uma grande escritora e ela é uma referência, né, no estudo da PS. Se você for falar de atenção primária, você tem que citá-la nos seus TCCs da vida, né? Ela trouxe, né, as definições. Aí a gente tem aqui atributos essenciais, né? Os atributos essenciais da PS é que a PS ela é acesso de primeiro contato, ela é responsável pela longitudinalidade do cuidado. Longitudinalidade quer dizer pré-natal, nasceu, vai para o meu crescimento e desenvolvimento, depois ele é meu adolescente, depois ele é meu adulto, depois ele é meu idoso, né? Um cuidado longitudinal, ao longo. Integralidade, que eu acho que isso aí é basilar, né? Todas as ações que a gente discutiu, promoção, proteção, recuperação, reabilitação. E veja que agora a prevenção quaternária foi inserida, que é a redução de danos, né? Então a gente vê muito, hoje agora a gente tem que falar de cuidados paliativos. Cuidado, né, daquilo que realmente ele necessita, sem intervenções desnecessárias. É a prevenção quaternária. E a coordenação desse cuidado, porque ele quem diz a necessidade, né, desse caminhar desses pacientes na rede de atenção. Quais são, né, os desafios atuais que a gente considera um desafio e depois a gente vai discutir aqui uma potencialidade, né? Lembra que eu falei lá, que lá atrás, né, foi um boom de investimento nas equipes de saúde da família, implantou-se, né, muitas equipes, chegamos no ponto de ter municípios com 100% de cobertura, né, e, de fato, foi uma revolução na saúde pública do Brasil. Mas, o que é que houve, né, ao longo do tempo? Crescimento populacional, mudança do perfil de doenças, tá? E com isso, houve um grande abate no financiamento em saúde, né? E aí a gente vive aí com os desafios do subfinanciamento, as desigualdades regionais, a gente vê uma grande concentração de profissionais nas capitais, nos lugares mais desenvolvidos, e os menos desenvolvidos ainda sofrem com essas doenças básicas aí que a gente está falando lá, que era lá dos anos 70. A fragilidade na comunicação entre os níveis de atenção, a gente perde, né, o feedback, a contrarreferência. E a gente percebe muito mais, assim, uma desconexão dos níveis de atenção. A rotatividade de profissionais é um grande nó crítico, isso se deve muito à precarização dos vínculos, isso é um desafio no SUS ainda, onde o profissional ele quer se fixar, ele quer ser concursado, ele quer viver ali para trabalhar, mas os contratos são frágeis, não se investe em concurso público, e a gente tem aí só uma renovação de contratos. E é isso aí, perde vínculo, perde continuidade do cuidado, perde toda a construção, né, realizada. Sobrecarga de equipes, como eu falei, houve um aumento populacional e as mesmas equipes. Estamos aí ao longo do tempo, se for fazer uma análise aí de quantas equipes tinha lá atrás, quando eu cheguei em Vitória da Conquista, né? Se aumentou, foi 2 equipes e a população deu um boom. Então, assim, tá do mesmo jeito e a população, e as equipes não estão dando conta dessa população que está hiper, né, dimensionada. Então, isso traz uma sobrecarga, ele não dá conta do território, nem da demanda. É por isso que fala, chega no posto, não consegue acesso. Por quê? Porque se fosse de uma forma, né, proporcional ao número de famílias e de pessoas para cada equipe, com certeza não seria dessa forma.
a fragmentação de políticas e programas. Às vezes você vê uma política que não fala com a outra, né? Eles têm ações em comuns, mas não fala. A gente fala muito do programa de saúde na escola, mas a educação não fala com a escola, né? Então, de fato, a gente tem um programa lindo, mas na hora da execução não tem essa, né, essa conexão. As potencialidades é que se você tem territorialização e vínculo comunitário, isso daí é, né, vamos dizer, um braço forte da PS, né? Então, por mais que você fale assim, ó, a saúde, a gente tem desafios, tem, mas se eu tenho um agente comunitário na né, cobertura de agente comunitário, se eu tenho uma equipe atuante, eu tenho um modelo de atenção forte, que é aquele que tem, né, resposta do território e a equipe também tem a resposta aos seus, né, às pessoas da sua área de escrita. A ampliação do uso de tecnologias digitais foi uma potencialidade, o fortalecimento da estratégia da saúde da família como modelo. Aqui no Brasil, a gente sabe que é o modelo prioritário, né? O modelo prioritário não é investir né, na iniciativa privada. Ela vem complementar. Então, o SUS tem isso forte, né? Que primeiro é investir no fortalecimento das equipes de saúde da família, investir, né, nos outros níveis de atenção. Porém, o nosso modelo prioritário é o modelo da vigilância à saúde, né? Expansão do telesaúde e prontuário eletrônico, que foi uma das potencialidades e avanços dos últimos, né, 3, 4 anos nossos. Aí vem a grande pergunta, né? Como a PS pode garantir a continuidade do cuidado nessa fragmentação do cuidado? Aí vem algumas estratégias, né? Se você não tem acolhimento e vínculo, você não tem continuidade do cuidado. Sem vínculo, não tem nem início de cuidado, tá? Você pode ter até o início, mas ele não continua, porque não tem vínculo, né? Coordenação do cuidado. Se eu não me considero responsável, né, por esse usuário ao longo, né, do seu tratamento ou até mesmo dentro das ações preventivas, se eu não, a corresponsabilização é necessária dentro dessa coordenação. O território delimitado com a descrição dos seus, né, da sua população, isso é um grande upgrade, vamos dizer assim, né, da saúde da família. É você ter sua população descrita e saber quem é seu território. Engraçado que é muito lindo quando a gente chega, eu estou na PS, né, com os alunos da medicina, e às vezes chega investigação de óbito para a gente fazer. Né? Por exemplo, mulher em idade fértil, se ela morreu nesse período, né, considerado de 15 a 49 anos, precisa se investigar se ela estava grávida ou não. E se ela está grávida, aí já vem a questão da investigação de mortalidade materna. Então, às vezes, chega uma investigação de óbito e a gente leva, aí tá lá e é incrível assim que a equipe já fala, essa aqui não, essa aqui já saiu da área, ela só veio aqui ficar na casa da mãe durante um período, né? E depois ela foi embora, ela não é da área, não. Então, assim, você saber quem são os seus, isso é muito potente, sabe? E você saber que é fulano que mora tal, que tem tantas pessoas na casa, que não sei o quê, que um trabalha, até o horário de encontrar na casa, isso é muito, eu falo de potência mesmo, né? A educação em saúde, empoderamento do usuário, que eu acho que dentro do cuidado a gente não pode esquecer que educação em saúde
é basilar. Eu vou falar de basilar várias vezes, porque o conhecimento ele traz empoderamento, né? Então, muitas pessoas hoje, eu acho que também a tecnologia ajudou muito a informação chegar mais perto. Engraçado hoje como os idosos vê coisas assim, né? Pelos Instagram, pelos rios, de muita informação legal. Tem muitas coisas que não são legais, mas tem muita informação que ajuda muito nessa processo informativo. E aí o usuário passa a adotar algumas medidas que precisam ser, né? Adotadas dentro do seu cuidado. Então, assim, quando a gente tem uma população, né, que tem um conhecimento melhor, você sabe que isso daí fortalece muito o cuidado. A PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, de 2017, o que é que ela traz, né? Ela reforça que, né, dentro da política, ela reforça o papel, né, da APS como ordenadora do cuidado e coordenadora das redes, articulando ações de promoção, prevenção e tratamento. Aí o que eu disse antes, quais são as estratégias, né, para trazer esse cuidado prolongado e ordenação? Por meio de adscrição territorial, longitudinalidade do cuidado, acompanhamento, responsabilização da equipe multiprofissional e da contrarreferência dos casos encaminhados. A APS garante que cada usuário seja acompanhado em todas as etapas do cuidado, superando a fragmentação e fortalecendo a integralidade. E isso é garantir, né, que esse usuário consiga, de certa forma, se sentir cuidado. Aí eu trouxe, né, agora uns momentos para a gente refletir. Eu gostaria muito que vocês participassem, né, dessem a opinião. Vou trazer aqui, vamos praticar, né? A pergunta é: vamos praticar a coordenação do cuidado? Então vamos lá. A gente pensar que coordenar o cuidado num sistema fragmentado, porque eu falo fragmentado é o quê? Que às vezes você manda para a atenção secundária que não se comunica com a PS, e se precisar da alta complexidade que a gente chama né, do nível hospitalar, que não fala, mas o usuário está aí nesse meio, né? Então, a gente tem que entender que a gente, mesmo nesse desafio, a gente precisa entender que a rede, ela já existe, ela é constituída, e muitas vezes eu preciso até entender como que essa rede está conformada, certo? Aí eu trouxe um caso tipo assim, vou trazer um caso e vocês podem, eu vou abrir aqui para vocês darem uma opinião, vou até ver se eu consigo ver a carinha de vocês aqui. E aí, a gente pode, tá dando para ver aí, né? Aqui eu acho que dá até para. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá. Seu João, 62 anos, agricultor, acompanhado há 2 anos pela equipe de saúde da família. Tem hipertensão, faz uso irregular dos medicamentos. Na última consulta, a pressão foi de 18 por 10, né? 18 por 100, e relata dor de cabeça e tontura. A pergunta é: qual deve ser a conduta imediata da APS? Quando encaminhar para outro ponto da rede? Vamos pensar que a gente está lá na APS, né? Como garantir a continuidade desse cuidado nessa situação? E aí? O que vocês acham? Pode dar opinião. Boa noite. Boa noite. Meu Deus, meu áudio tá horrível. Pode falar, fica à vontade, a gente está aqui só para discutir, tá? E eu aprender com vocês também, tá bom? Tá melhor agora o áudio? Tá ótimo. Vocês aqui estão muitos aí estão na PS, tá? Eu sou da PS. A conduta imediata, pelo que você falou, assim, eu já pensaria em visita domiciliar, porque ele tem uma irregularidade de medicação. Então a gente tem que ver a casa dele como é que está organizada, no sentido de como é que ele divide essas medicações.
tem uma coordenação do cuidado dele, tem algum cuidador principal, ou ele mora sozinho. Aí tem que Aí a gente tem que coordenar isso na residência, né? Ver como é que tá. Por exemplo, porque às vezes ele não tá sozinho, não sabe, ele toma 3 medicamentos, aí ele não tem uma coordenação, não tem aqueles desenhos noite, dia, né? Que às vezes a gente tem que fazer para tentar ajudar ele a coordenar esse uso das medicações. Mas para além disso, também como ele vai procurar o acolhimento, aí tem que se fazer a questão do MRPA, né? A medição residencial de pressão e tal. E aí ele tem que fazer esse acompanhamento semanal lá na unidade. Aí o médico que vai estabelecer a periodicidade de dias e tal. Encaminhar para outro ponto, eu acho assim, só se não se estabilizar o quadro, não ter a estabilização do quadro pressórico, né? Porque aparentemente ele não está tomando, não está regular, então a pressão dele está alta por conta disso. Vamos ver se vai resolver isso. Aí sim, se não resolver, se precisar trocar medicamento, ou se ele já tiver mais de um ano também de que não vai ao cardiologista ou alguma coisa do tipo, aí é bom pensar em um encaminhamento depois, né, da estabilização do caso. E como garantir continuidade do cuidado, eu estava assistindo a aula, é uma coisa que você falou interessantíssima, que é a questão do vínculo. Atualmente os profissionais não ficam muito nas unidades, né? Eu rodo diversas unidades. Você acaba não criando vínculo, você acaba não conhecendo os adscritos direito. É difícil fazer uma APS na política pura assim, desse jeito, porque essa questão da continuidade do cuidado ela é só fundamental existir com o vínculo, porque eu vou saber, olha seu fulaninho lá, que há 3 meses atrás a gente foi lá na casa dele, ele estava com o quadro pressórico alto, não sei o que, vou mandar a CS lá de novo, fazer uma visita, ver como é que tá e tal. Ah, e aí, resolveu? Não resolveu? Sumiu? Vamos atrás dele fazer busca ativa. Né? Agora, se eu tiver um outro profissional lá daqui a 3 meses, acabou. Acabou a continuidade do cuidado, porque é mais um prontuário que está lá e que só quando o paciente for lá novamente, ou então, ainda assim, às vezes a ACS, né, que vai tomar essa parte de falar para a nova equipe, olha, tinha um paciente assim, assim, assado e tal, tal, tal. Aí sim vai ter essa retomada do cuidado. Por enquanto, realmente, as ACS, ou os ACS, ACS, são o elo fundamental da APS, não tem como negar. Foi mal, contribuição muito grande, desculpa. Perfeito, Mauro. Adorei suas considerações. Alguém quer complementar para a gente? Eu vi aqui no Eu chat. queria, eu queria complementar. É, atualmente eu não estou na APS, né? Mas eu trabalhei por 1 ano e meio. E uma forma da gente garantir essa continuidade do cuidado, a gente pode citar também os grupos de hiperdia. Por exemplo, quando eu estava atuando, quando a gente fazia esses grupos de hiperdia, além de fazer, né, a aferição da PA, fazer as orientações, tudo direitinho, quando a gente já identificava alguma PA alterada ali, já encaminhava para a médica, a gente já fechava, né, o grupo do hiperdia, já isolava os atendimentos, né, só para ficar no grupo, tanto o enfermeiro quanto o médico. E outra coisa também que eu gostava muito de fazer era convidar da equipe multi, né? A nutricionista, ela sempre estava presente nos grupos de hiperdia que eu fazia, porque a gente já fazia ali uma orientação alimentar também. E aqui em Tapetinga tem também alguns grupos de atividade física, entre aspas, com fisioterapeuta. Então eu também chamava esse fisioterapeuta para ele também já identificar, mesmo que seja um idoso, alguma coisa, mas algumas atividades que eles poderiam fazer de forma assistida, né? Nesses grupos, ou ali pelo posto mesmo. Então, eu acho que a fala do colega foi muito, muito pertinente, mas uma forma de garantir a continuidade do cuidado seria também os grupos. Joia, Bárbara, muito bom lembrar, né, de que os grupos têm uma estratégia extremamente importante também, além do atendimento individual, que é o que Mauro trouxe, né? A gente está falando de
paciente que tem uso irregular, né? Agricultor, e a gente tem que ver esse contexto, né? Ele trouxe bastante interessante como é que mora e tal. Às vezes a informação vem até do ACS, mas os grupos é um momento de compartilhamento. Eu acho que existe uma proposta dentro do grupo de hiperdia, que a gente chama, de que a gente fortalece as ações de saúde através do compartilhamento do saber popular. Então, a gente precisa ter esses momentos para considerar o que eles têm. Olha, quando a gente escuta a população, a gente ajuda a ter estratégias com eles. Porque quando a gente não conhece a população, a gente não atinge. Se a gente não conhece território, não conhece a pessoa, a gente não atinge, a gente não é pedagógica. Quando a gente fala de pedagogia do território, é porque a gente aprende com o território. O território é que diz como a gente deve agir, porque não adianta você mandar ele falar assim, olha, o remédio é assim, assado, tal, sai daquele jeito, mas a rotina dele é outra. Então, como adaptar isso? Né? Se ele sai, ele é agricultor de manhã e só volta à noite porque ele é agricultor e ele passa o dia todo na roça, como organizar isso para que ele não tenha, né, o uso irregular? Eu só vou saber disso conhecendo o território, conhecendo a população. E talvez esse não seja só um João, sejam João, José, tudo na mesma realidade. Então, vejam bem, eu trouxe uma possível resposta para a gente refletir, tá, gente? Porque, na verdade, não é uma resposta pronta, tá? Nesse caso, é o que a gente precisa ter um acolhimento e constatação que essa hipertensão está descontrolada, né? Vamos dizer assim, está com hipertensão e a gente não está conseguindo controlar. Trazer a educação à saúde ou por grupo ou individualmente, né? Adesão à medicação e dieta. Isso é o que a gente tem que fazer na APS, né? Ajustar o tratamento, que às vezes você está usando uma medicação que não responde, né? Conforme o protocolo. E aí, entender também, né, se é necessário solicitar exames ou não. Isso tudo está numa avaliação, que eu acho que tem que ser uma avaliação médica, em conjunto aí. E a gente da enfermagem temos nossas ações, e da parte médica é necessário também. E se tiver médico aí também, né? Então, enfim. Se persistir o descontrole, aí é o que Mauro trouxe. Primeiro tem que ver, 18/11. É caso de imediatamente ir, mas se ele está mantendo sempre, né, esse descontrole, com pico hipertensivo, aí eu tenho que encaminhar, referenciar para... Eu só vou saber isso se eu tiver o quê? Um monitoramento, né? E aí eu tenho que pensar na cardiologia e se a urgência entraria aí o quê? É 18/11, mas tem sintomas intensos? O que é sintoma intenso? Aí eu vou falar aqui que 14 anos de UPA e de HGVC, 14 anos de HGVC, o UPA foi só 5. Então, o que seria uma urgência no pico hipertensivo? Aí ele tem cefaleia, tem sintomas sensoriais, né? Ele pode ter vômitos, tontura, sensação de fadiga. Então, essas questões associadas, que é PA elevada com sintomas, aí é UPA ou hospital de referência. PA elevada sem sintomas associados, ambulatório de especialidade. Estou falando PA elevada mantida. Quando é que eu mando para outro ponto, né? Porque eu estou falando a APS ainda tentar manejar, porque lá tem médico. Manejou, o descontrole manteve. Está com sintomas? Opa, não está com sintomas? Ambulatório. A gente tem que pensar nas estratégias, né? Só que se ele for para a UPA ambulatório, a gente tem que entender que ele retorna para a PS. E se ele retornar para a PS, aí vem monitoramento da PA mensal, pode ser no grupo, como a colega Bárbara trouxe. Acompanhar resultado de exames e evolução. Aí é a continuidade do cuidado, gente. Isso é coordenação do cuidado. Registrar tudo em prontuário do que está sendo feito.
Qual é o papel da PS nesse caso? Coordenar o fluxo dele, porque ele está com a PA elevada, trouxe a demanda para você, e você vai fazer o que com ele? Ah, manda ele para a UPA logo? Você não coordenou o cuidado. Só porque está 18 por 11, aí você tem que saber, tem sintomas, tem mudança de dieta, tem que ter o nosso papel da PS, depois a gente avalia, se a gente conduz, a gente sabe o que fazer. Vamos para o segundo caso. Vamos lá. Quem pode falar sobre Maria, 28 anos, gestante de 28 semanas. Apresenta pressão arterial de 15 por 10 e edema. A equipe de saúde da família a acompanha desde o início da gestação. Que sinais indicam necessidade de encaminhamento? Tem sinais que precisa encaminhar ou não? Dá para ficar na PS? Qual rede será acionada? Como a PS mantém um vínculo dela? Quem quer falar? Alguém levantou a mão? Quem quer falar sobre esse caso? Eu posso falar. Atualmente eu trabalho no Hospital Maternidade e a gente recebe muita gestante, né, com essa questão da PA. Mas assim, eu vou falar da minha época de APS. Essa questão o edema, né, a PA alterada. A princípio a gente faria com a próprio médico do posto, né, entraria com o metildopa e faria a questão do controle pressórico. A depender de como essa gestante responder, a gente já poderia encaminhar para o pré-natal de alto risco para poder ter uma avaliação melhor do obstetra, né? E ficar fazendo esse controle lá. E com relação para manter o vínculo, é sempre manter, segundo o protocolo, né? As consultas regulares, tudo certinho. A questão dos grupos de gestantes também, eu acho que é de suma importância, até para essa questão de troca de experiências também. E mantendo sempre a devolutiva, por exemplo, aqui mesmo, quando a gente tinha paciente no pré-natal de alto risco, o obstetra, quando ele fazia a consulta, ele sempre mandava um relatóriozinho para a gente, como se fosse uma carta, dizendo tudo o que ele tinha feito, qual era a conduta dele, o que tinha que fazer, tipo uma contrarreferência, né? E aí eu achava aquilo de suma importância, porque aí a gente conseguia manter o nosso cuidado cá, na unidade de saúde, mas também tendo acesso ao que ele estava fazendo lá. Porque até então, na época, ele não tinha acesso ao PEC. Então, eu não conseguia ver o que ele tinha feito, né? E aí ele ficava fazendo esse feedback por essas cartinhas. Eu achava de suma importância. Joia, Bárbara, muito obrigada. Alguém mais? Pelo menos 2 pessoas para aí a gente seguir? Né? Que seria acionada aqui o nome. Eu esqueci o nome da rede agora, da moça lá. Vamos lá. A rede de cegonha, que é a rede. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Rede Aline. Rede Alane, né? Isso. Aline. Aline. Aline com Y, lembrei. E a APS mantém um vínculo, como a Bárbara falou. A Bárbara já respondeu quase tudo aí. É isso. Certo. Você complementou aí, trazendo que a rede é a rede Aline e a rede cegonha, né? Pode ser A rede Aline. atualizada aí, né? Então, né, gente? Pensando, né, na questão do caso, a gente pensa, eu botei rede cegonha, mais conhecida, mas atualmente chamada rede Aline. A Bárbara trouxe aí, a gente tem que primeiro pensar. Edema, gente. A gente está falando de edema. Toda vez que vocês veem uma mulher num pré-natal, por que a gente pesa a gestante todo mês? A gente pesa a gestante para ver o ganho poderal, que é o esperado, claro. Para ver também um risco também de obesidade nesse período, porque isso pode, né, também repercutir em outras questões, obesidade.
Mas entendam, uma mulher que aumenta um peso de um mês para o outro de 5, 6 quilos, não é peso não, é inchaço, é edema. Então, possíveis situações de pré-eclâmpsia. Eu estou falando de experiência. Eu peguei uma gestante que de um mês para o outro aumentou 5 quilos. E eu olhei, a gente tem que observar, rosto inchado, ela estava em pré-eclâmpsia. Então, a gente, pré-eclâmpsia, você não pode ficar somente com ela lá, não. A gente precisa pedir os exames para confirmar a pré-eclâmpsia, né? Inclusive da proteinúria, né? Exames que indicam a pré-eclâmpsia. Tem exames básicos que indicam. Voltou com o resultado, que esse é o papel da PS, né? Identificou PA elevado, edema, e aí pediu exames, confirmou pré-eclâmpsia, encaminhar a maternidade de referência para alto risco. Porque você pode adiantar os exames e pedir com urgência, né? Para já confirmar sim ou não, né? Garantia contra referência para acompanhamento após a estabilização da PA elevada dela. Tem muitos médicos que já manejam com segurança, a depender, né? Porque tem médico que também tem experiência em hospitais obstétricos, mas se você tem você não pode desvalorizar o edema, né? Porque pode ser uma pré-eclâmpsia e ela pode entrar em eclâmpsia a qualquer momento. E foi assim com essa moça que eu acompanhei, em que eu solicitei os exames, encaminhei para a maternidade de alto risco, que eu estava numa zona rural, já para ela ser avaliada com os resultados. Eu pedi o exame para adiantar, mas como ela morava em zona rural, ela demorou, tipo assim, uns 3 dias para fazer os exames. No final de semana, ela teve eclâmpsia. Perdeu o bebê, infelizmente. E era prematuro, né? Tava com 6 para 7 meses. Então, a gente não pode desvalorizar as questões, né, dos sinais. Então, qual é o fluxo? A APS identifica risco, confirmou o risco, encaminha a maternidade ao fluxo. Depois que a maternidade de alto risco também age dentro dos protocolos deles, ele vai voltar para você, a gestante vai voltar. Se ela voltar compensada, você não deixa de ter o vínculo porque ela já é uma mulher que teve pré-eclâmpsia, ela vai continuar nos grupos seu, né? Quer dizer, ela vai continuar no seu grupo de gestante, ela vai continuar sendo sua da PS, mas o acompanhamento é compartilhado com alto risco. Muitas vezes tem gestante que fica só no alto risco. Eu não acho que deve perder o vínculo, tá? E acompanhar esse pós-parto, né? Porque essa mulher, ela teve uma hipertensão proveniente da gestação, mas ela pode depois caminhar ainda com a hipertensão. Manter o vínculo longitudinal, porque essa mamãe vai parir, vai ter esse bebê da puericultura. Olha a rede Aline aí. Então, isso é continuidade do cuidado, certo? Ela é sua, ela volta para você, ela tem consulta de puerpério, ela tem consulta de puericultura com você. Opa. E o último caso, que é o caso 3, é um caso de sofrimento mental, né? Em adolescente, Lucas, 15 anos, começa a faltar a escola, apresenta-se isolado, mãe procura o OBS dizendo que ele só anda triste, sem vontade de sair do quarto. E também não quer ir para a escola mais. Qual a abordagem inicial da PS, o que é que tem que fazer na PS, que serviços podem ser envolvidos nesse caso e como a PS atua. Como é a APS na rede aí? Quem quer responder? Tem alguém da saúde mental aí? Tem alguém do... Não posso falar o que é que tem que mandar, não. Temos 34 pessoas na sala. Vamos lá, gente. Alguém quer falar?
Ou só tem Mauro e Bárbara? Lá vou eu de novo aqui, Mauro. Assim, eu tô falando porque isso já foi caso que a minha equipe já atendeu, né? Assim, nesse sentido. Aí você vai lembrando, né? Uma das equipes que eu já trabalhei. E assim, mais uma vez, a gente identificou, né, a demanda. Na verdade, a mãe foi levar essa demanda lá para a equipe, né? Junto com a ACS. Aí a equipe em si fez uma visita domiciliar, mas a gente levou a psicóloga junto, na época NASF, hoje é Multi, né? E aí a gente fez uma escuta inicial, quer dizer, a psicóloga fez a escuta inicial e tal, a gente foi lá para dar suporte, né? Em si como equipe, né? E aí realmente determinou-se que era uma questão escolar, né? Basicamente, no caso dela, né? Era uma questão escolar. E aí essa pessoa, né, o adolescente, fez acompanhamento ali de consulta de fato com a psicóloga em si, na unidade mesmo, mas ela também posteriormente foi encaminhada ao CAPS I, na época CAPS IA, né? Também é CAPS I, né? Para também ter algum tipo de intervenção. Aí eu acho que teve intervenção medicamentosa também, posteriormente, né? Que eu vou lembrar agora. E também para além das atividades que acontecem lá no CAPS-I, né? Para que a pessoa desenvolva atividades que façam com que ela saia daquele quadro depressivo, né? De que ela estabilize de alguma forma. E como a PS atua na rede, ela atua gerenciando justamente esse cuidado, né? Ela faz essa questão de intermediar ali o cuidado de ser o braço inicial ali do acesso ao paciente, né? Enfim, acho que por enquanto é isso. Parabéns, Mauro. Obrigado, muito obrigado pelas suas contribuições. Eu acho que vamos começar por um ponto aqui. Muitas vezes a gente pode negligenciar do ponto de vista que quando se fala em sofrimento mental, não é da PS. Vai para o CAPS, né? A APS não tem ninguém que cuida. Mas uma coisa que Mauro trouxe muito importante, essa escuta inicial. Lembra que a gente está falando porta principal de acesso? É por ali. Então, a gente não pode sair. Lembra que saúde da família abrange todas as ações e de todas as ordens, né? E para ele chegar em outro serviço, ele vai precisar dessa escuta inicial, sim. E como hoje a gente tem, né, as ações do complemento, vamos dizer assim, da equipe de saúde da família, né, da equipe que antes chamava de NASF, que hoje é Multi, a gente precisa ter uma escuta inicial com o enfermeiro, com o médico. Aí entra, olha o que é que ele trouxe, apoio psicológico disponível, porque, na verdade, gente, o NASF, a psicóloga do NASF, ela não dá continuidade, ela é para as demandas mesmo iniciais, porque ela é o canal para encaminhamento, inclusive, para a rede de atenção psicossocial. Se ela faz em conjunto, né, avalia o risco, se a gente está se tratando de um adolescente, vê, inclusive nessa avaliação médica de enfermeiro, vê sinais de automutilação, inclusive na urgência, no protocolo de classificação de risco, quem tentou suicídio já é vermelho. Não precisa. Sinais de automutilação ou tentou tomar um remédio, mesmo que não teve um êxito, né? Que não chegou grave, não, só a tentativa. A ideação suicida também, ela é considerada de alto risco.
Então, nesse momento da PS, é a escuta, a avaliação de risco e esse apoio breve da equipe do NASF ou EMUT, né? Por quê? Porque aqui se identifica o próximo passo. Se o risco for leve a moderado pelos sinais de automutilação ou ideação suicida, aí ele tem que ser encaminhado ao CAPS infantil ou CAPS 2. Se não tem um infantil na rede lá, você tem que saber qual é o tipo de CAPS que você tem. Se risco grave, é urgência psiquiátrica, gente. Se houve sinais de mutilação, por exemplo, ele precisa de acompanhamento, vigilância, inclusive. Então, essa continuidade depois desse nivelamento das necessidades, a continuidade, se ele receber um serviço de urgência psiquiátrica, depois ele sai, ele continua no CAPS, e dentro da APS, nas atividades comunitárias e escolares, que ele precisa ser readaptado. E conversa com a rede de educação, né, e fazer essa articulação. Coordenar a linha de cuidado em saúde mental é também responsabilidade, né, da APS. Manter o vínculo com a família também é papel da APS. Então, é isso. A gente, para finalizar, a gente vai só refletir, né? Eu queria também que vocês falassem. Por que tem fila no hospital, já que tem equipe no território? Eu queria que vocês lembrassem lá da aula, a outra aula, que inclusive já está disponível lá dentro do Moodle, gente, tem assim, aulas síncronas. Lá já tem o link das nossas aulas, já fica disponível. E lá já está sendo postadas as aulas. Já tem a aula 1, tá? E vai ser postada a aula 2 de hoje. O que é que vocês acham? A fila. Bom, aqui até tem uma dica para vocês. A fila é o símbolo da espera pelo cuidado. Já a equipe do território é o símbolo do cuidado que chega antes da dor. Vamos lembrar de modelos? Vou dar a dica aí, estou dando outra. Por que existe fila no hospital? Por que não? Talvez porque seja muito complexo. Né? Então, acho que a fila no hospital reflete o quê? Né? Já que tem equipe de saúde no território. O que é que vocês acham? Bora, gente! Quem está na rede hospitalar tem uma visão, e quem tem na PS tem outra. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão sobre o modelo de atenção à saúde. Inclusive, eu perguntei qual é o modelo que a gente quer, né? Talvez porque muitas pessoas não usem como uma porta de entrada mesmo, né? Exato, Dai. Quem mais? E por que não usa como porta de entrada? Porque tem Muitas vezes não tem uma resolutividade, já teve uma experiência prévia e pensa que vai ser melhor. Ou, às vezes, até passa, eu já vi. Fui no posto, não consegui, não tinha material para curativo. Acaba indo para uma UPA, né? Ver se consegue esse atendimento ou não. Exato. Então, a gente tem que modelo aí. Que modelo a gente tem quando a gente quer logo o atendimento? Porque a gente está doente. Modelo hospitalar-cêntrico. Pronto. Embora a gente fortaleça o discurso de que é necessário, né, uma reorganização da assistência para que o território seja o lugar que a gente... olha ali, a equipe está no território, é símbolo do cuidado, o cuidado tem que chegar antes da dor. Se a gente tem um cuidado antes da dor, a gente não vai para a fila do hospital. A lógica seria essa, certo? Você tem cuidado antes da dor. Quem está no território é para pensar, eu estou com as ações de promoção, proteção, né? E se houver
né, uma repercussão de uma doença que é, às vezes vem um câncer, Ô, por Beto, exemplo. o ar tá livre, Beto. Tu tá fazendo o que no meio, Emily, cara? está aberto seu áudio, viu, Emily? Então, Não. eu vou passar para você. Então, se a gente tem que A pensar assim, professora, diga, eu posso dar um exemplo? É, óbvio, meu nome é Ramona, Ramona Ribeiro. ah, É porque eu estou no logado aqui no de minha mãe, tá bom, no de minha filha, tá? Deixa eu dar um certo, exemplo aqui da importância da atenção primária. Minha mãe, ela sofreu um AVC em 2021. Ela, graças a Deus, o dela teve poucas sequelas. Aí ela sempre fazia anualmente os exames e tal. Quando foi esse ano agora, ela começou a fazer teve um inchaço muito grande e estava sentindo muita dor abdominal. E sentindo uma pontada no peito. Aí ela foi para acompanhamento com a enfermeira encaminhou para a médica, para a médica, e aí o que é que acontece? Lá a médica passou os exames para ela, um ecocardiograma, um mapa de rotina, porque ela é já foi vítima de AVC e ela também tem pressão alta, né? É hipertensa. E chegando lá, quando ela chegou os exames, os resultados dos exames, do ecocardiograma, estava lá. Deu a insuficiência cardíaca, só que ela não falou até então, ela encaminhou para o cardiologista, só que nós sabemos que a fila invisível de marcação é muito longa, aí a profissional pediu que a gente marcasse para um particular. Aí, 2 dias depois, a gente foi para o cardiologista. Chegando lá, o médico pediu um cateterismo. Quando saiu o cateterismo, estava lá, três das 4 artérias 100% obstruída. E aí ela já se encontra hoje. Nós fomos referenciada, ele pediu o Doppler de carótide dos outros exames e entrei em contato com o Hospital Ana Nery em Salvador. Ela já fomos 2 vezes para lá, eu levei ela, apanhei, e ela fez tomografia lá, já fez exame de sangue, ela já está na fila de espera para a cirurgia. E eu estou fazendo uma campanha e vou colocar lá no grupo, pedir autorização de doação de sangue, que o hospital exige, né? Porque o imóvel está em baixa lá, e eles exigem 15, no mínimo 15 doadores. E ela está lá na fila. Então, você vê, como a gente está falando, da importância do APS, da porta de entrada. Então, primeiramente, foi um milagre, como o médico disse, dela não ter infartado, devido às condições dela, né, de saúde, já está bem debilitada, mas se ela não tivesse procurado o médico nos primeiros sintomas e sinais, infelizmente, ela poderia sofrer, como qualquer um de nós podemos, um infarto fulminante, porque das 4 artérias, 3 já estão obstruídas. E tudo isso a gente vê a importância da PS, e vou fazer uma palestra lá no posto, em breve, sobre a importância da unidade de saúde da família, do acompanhamento, do hiperdia, do acompanhamento, pelo menos anualmente com o médico, ou a cada 6 meses, porque ela é assídua, né, no médico, ela, pelo menos uma vez no ano ela vai, ela sempre faz os exames, mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade. A gente sabe que as filas é enorme. Hoje, a maior dificuldade que tem da atenção primária para ir para a atenção secundária é a fila. Aqui em Jiquié, a gente tem o órgão que chama Serage, né, que é a central reguladora daqui de Jiquié. E as filas são imensas lá. Para ecocardiograma, mapa, demora muito. Tem exames que fica lá até quase um ano. Né? Infelizmente, isso aí pode, com certeza, impactar na vida de uma pessoa. A pessoa pode não ter tempo, como minha mãe teve, de procurar atendimento, né? Em nome de Jesus, não vai ter nada daqui até lá para que ela possa fazer a cirurgia, que a cirurgia é um tratamento, né? Ela vai seguir com a dieta, né? E vai ter condições melhores de vida do que ela está tendo hoje, que em nome de Jesus vai ter. Mas assim, eu fico observando os pacientes que lá adentram, né? Que levam um ano, meses, e estava pior antes, né? Antes ainda era pior. O ultrassom mesmo aqui é um absurdo a fila. Quem mora aqui em Nijiqué, que trabalha na PS, sabe que a demanda para ultrassonografia é imensa. Imensa mesmo.
E Aí exames como esse pode levar até a morte da pessoa, né? Pessoa na fila. Obrigada, viu? Pela sua Obrigada. colaboração, e você contou um desfecho que foi feliz a partir de uma identificação, de uma avaliação da atenção primária. E olha como é importante se considerar todos os fatores de risco. Já tinha sido uma pessoa que sofreu, de uma doença súbita, teve um cuidado na investigação. Se a atenção primária faz esse papel criterioso, ele segue na rede. A questão da regulação ainda também é um grande desafio, porque depende de investimento e depende de especialidades médicas. Tanto que agora tem um programa mais especialista que foi lançado agora pelo governo federal, e, pelo que eu entendi, é um trabalho itinerante de levar os especialistas aos lugares remotos, onde tem fila, essas questões todas que vocês colocaram. Às vezes vai rapidinho para ter um beneficiamento político, outros que tem favorecimentos internos, e o outro que não tem nada vai ficar lá com o exame de 1 ano. Mas, para fechar a nossa aula, a gente tem que entender que aqui está expresso alguns modelos. O modelo hospitalocêntrico, o modelo que eu quero resolver a doença. Quando eu vou no hospital, eu estou querendo resolver a doença. A fila do hospital simboliza um modelo de atenção centrado na doença e não na demanda imediata, né? Onde o cuidado ocorre apenas quando o problema já se agravou. Esse modelo é um modelo reativo, baseado em serviços especializados, com foco no tratamento e não na prevenção. O usuário se torna um número mais na fila, é fila, né? É geralmente fragmentado, porque aqui tu vai ver pelo cardiologista que vai passar, se ele encaminhar para outro especialista, cada um vê o seu pedaço, tá? Em contrapartida, a equipe do território, né, é um modelo proativo, que a gente quer falar, a lógica do cuidado é o quê? Começa antes do adoecimento, o correto é esse, com ações de promoção, prevenção, acompanhamento contínuo. A equipe conhece o seu território, identifica os determinantes sociais, cria vínculo e corresponsabilidade. Enquanto o hospital espera o paciente chegar, a APS vai até ele. Essa é a grande diferença, né? Através de visitas, grupos, busca ativa. A diferença essencial é a relação com o tempo e com o sujeito. Um é imediatista, o outro é a longo prazo. Quem é o sujeito da fila do hospital é o número, a fila. Quem é o sujeito do território é seu José, Dona Maria, porque tem nome, tem família, tem referência de agente comunitário. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. A fila do hospital, eu já isso tudo que eu falei, né? Simboliza, né? Já falei tudo. E eu queria agradecer a vocês pela presença até agora, para quem ficou comigo, nossas referências vai ficar aí. É isso. Vamos finalizar mais uma aula e parabenizar todos que estão aqui, porque a gente aprende discutindo, tá? Eu queria dizer para vocês que a próxima aula não vai ser comigo, vai ser com a professora Lorena. Vai ser uma aula importante, gente. Ok. Até amanhã essa aula? O que é que você quer? Acho que foi então. Vou parar aqui só a apresentação e dar um recadinho.